Boa tarde a todos os brasileiros. Eu sou Mauro Souza, taxista de Fortaleza, com mais um recado para o governo federal. Desta feita para a equipe econômica. Então, o recado é muito simples, para a gente conseguir resolver esse problema do desemprego, da economia, principalmente no setor automobilístico. O que está ocorrendo agora, muitas demissões lá no ABC Paulista, nessas fábricas de automóveis que se instalaram aqui no país. Essas fábricas devem fazer o seguinte, tem que usar a tecnologia para melhorar o seu desempenho, né? A fabricação dos veículos, só que essas máquinas não podem substituir o homem. Então, cada vez que uma empresa dessa informatiza o setor de produção, ou quaisquer que sejam, elas demitem os funcionários, partindo do princípio que o robô faz tudo, não tem problema de saúde, trabalha direto, dia e noite, trabalha no escuro. É verdade que eles economizam na fabricação dos veículos, só que tem um simples detalhe, que no final, lá na ponta, o robô não compra carro. Então quem compra carro é o ser humano. Mas se ele está desempregado porque foi substituído por um robô, então é claro que as empresas vão ficar com os pátios cheios de automóveis, não vão vender, consequentemente vão ter prejuízo. E para diminuir suas despesas, a primeira ideia que eles têm é de demitir os funcionários, para poder reduzir os seus custos. Então, a cada vez que demite um funcionário, ele fica desempregado, o governo vai ter problema, que vai ter que pagar o seguro-desemprego, quer dizer, é mais um custo para a população. A empresa vai produzir cada vez menos, e socorrendo ela vai vender menos e, consequentemente, vai para o prejuízo. Então, acho que essa situação aí pode ser revertida com muita tranquilidade, e é uma coisa a curto prazo. É só readmitir esses funcionários, colocam os mesmos para trabalhar e fabricando os carros, e o robô só para auxiliar nos serviços mais pesados. Então, todo mundo vai ficar empregado e a economia volta a crescer. Quer dizer, a partir do momento que o cidadão está empregado, ele vai consumir. Ele mesmo pode comprar o próprio carro que ele fabrica e a empresa vai crescer. Consequentemente, a economia também crescerá. Na área bancária também ocorre a mesma coisa. Ele substitui o homem pelos caixas eletrônicos, e esse funcionário que eram os caixas, as pessoas, são demitidas. Então, o banco, como não fabrica nada, mas ele ganha por serviço. Então, ele ganha nas taxas que ele cobra dos correntistas, a manutenção das contas, ele ganha no spread bancário, que é a diferença entre o que as pessoas depositam nos bancos, aplicam no mercado financeiro, e o banco empresta esse dinheiro para os próprios clientes com a taxa maior. Então, essa diferença de taxa que o banco ganha chama-se de spread bancário. Então, através desse spread bancário e essas outras tantas taxas, os bancos faturam bilhões de reais a cada ano. Entendeu? Então, para eles, tanto faz ele ter funcionário como não. Mas deveria existir um programa federal onde determina que os bancos têm que ter uma cota mínima para empregar as pessoas, principalmente esses jovens que terminam o nível médio, as próprias faculdades. Eles o primeiro emprego ser no banco, ou através de concursos, os bancos federais, no caso, os bancos públicos, ou através de admissões mesmo normais nos bancos privados. Então, cada jovem desse que termina os seus estudos, ou ainda está em fase digamos assim, eles ainda está estudando,
não concluiu ainda, aí ele pode já ir trabalhando para ajudar na manutenção dos seus estudos, na sua própria sobrevivência. Então eles já deveriam ter esse emprego garantido. Claro que tem uma seleção, né? Mas se houver isso aí, todos os bancos brasileiros admitirem essas pessoas, então o desemprego vai diminuindo automaticamente. Isso é uma coisa lógica. E ainda tem mais uma vantagem, que o primeiro emprego da pessoa já ficaria como fosse garantido. Quer dizer, quando ele sai já para o mercado de trabalho, ele já tem essa garantia de que iria trabalhar. Já tem uma coisa certa, mas do jeito que a coisa está sendo conduzida, há a geração de desemprego no caso, né? E consequentemente aumenta a violência, né? As pessoas ficam na ociosidade, entram em depressão, porque estudaram muito tempo e quando terminam os estudos não tem nenhuma perspectiva de... Tem pessoas aí formadas que estão fazendo concurso para gari, tem os que já fazem um curso profissionalizante ou a própria faculdade e já estão se valendo do emprego doméstico. Quer dizer, isso é um absurdo. Num país como o Brasil, a gente fica investindo na educação, né? Teoricamente, todo mundo investe na educação, só que a pessoa fazer uma faculdade, às vezes até de direito, e depois ter que concorrer a uma vaga de gari, ou então até de empregado doméstico, isso é um absurdo. Isso não é para acontecer numa nação como o Brasil, não, jamais. Agora, os políticos em geral, dificilmente um ou outro político que defende essa causa, a gente não sabe nem até que ponto ele defende, vai depender muito da ocasião, né? As benevolências, né? As vantagens que ele vai levar nesse caso aí de ficar defendendo uma posição dessa de educação, de segurança, de saúde. Às vezes é só mesmo demagogia. Mas na verdade mesmo que tem que ser feito são essas simples coisas. Quer dizer, para poder minimizar esse problema aí de desemprego no país, de segurança, de tudo. Agora mesmo a Caixa Econômica fez uma coisa muito, muito ruim para as pessoas. Quer dizer, quem tinha o sonho de comprar a casa própria, até mesmo funcionário público, a Caixa agora só quer financiar 50% do imóvel, também não quer mais financiar imóvel usado. Ela está mostrando no site que tem imóveis para financiar nos dois sistemas de financiamento, que é o saque e o Price, que ele dá a vantagem para a pessoa pagar uma entrada mínima e o prazo pode ser o mesmo, agora a mensalidade, a prestação vai ficar muito menor pela tabela Price e a entrada também vai ser muito menor. Só que aí quando a pessoa chega para fazer o financiamento, eles, depois que já negociou com a pessoa que vai vender o imóvel, aí a Caixa vai e diz, não, nós vamos fazer o sistema saque, que é o outro onde você tem que dar uma prestação, uma entrada, às vezes 5 vezes mais do que o do outro sistema. E a prestação também fica muito mais alta. O prazo pode ser o mesmo, agora a prestação fica muito mais alta, o que inviabiliza o cidadão adquirir o seu tão sonhado apartamento ou até mesmo uma casa. Então isso aí é um absurdo, não pode deixar. Eu acho que o Congresso Nacional deveria interferir nisso aí, o Ministério Público, alguém tem que interferir, o próprio Supremo Tribunal, para barrar essa atitude da Caixa, que ela não pode simplesmente prejudicar os brasileiros nesse sentido. E o outro lado é que ela fazendo isso, é claro que a construção civil, que é um dos setores mais importantes do país, vai ter problemas, porque não vai mais vender os imóveis. Quer dizer, se já era difícil a pessoa adquirir um imóvel nas condições anteriores, as atuais inviabiliza muito mais a compra desse imóvel. Então as construtoras a construção civil vai para falência também. Isso quer dizer o quê? Mais demissões. Então o Brasil, quer dizer, o Ministério da Economia
Ele veio para quê? Para destruir a economia brasileira ou foi para salvar o Brasil dessa crise? Então fica essa pergunta no ar, né? Então, eu acho que gostaria que todos raciocinassem nesse sentido. Eu acho que eu não sei se eu não tenho conhecimento nessa área, eu não sou economista, mas eu tenho a noção do que é o certo. Eu acho que está tudo errado do jeito que estão fazendo aí. Vê se vocês conseguem aí pedir a ajuda de alguém. Eu acho que uma pessoa que tivesse mais noção da coisa poderia dar uma orientação para poder ajudar a resolver esse problema aí. Porque ao meu ver, ninguém está sabendo fazer nada aí não, só estão fazendo ao contrário. Então eu acho que eu estou criticando e dando aí uma ideia que talvez possa ajudar. Mas se alguém tiver uma ideia melhor do que a minha, por favor, ajude também. Porque o governo federal, nesse momento, não está precisando de críticas destrutivas, não, só construtivas, que é para poder a gente ajudar o Brasil a crescer. Então é necessário que a gente esqueça essas ideologias políticas, partidárias, e todos se unam para poder o Brasil chegar a uma situação mais confortável, porque do jeito que está impossível das pessoas viverem com tranquilidade. Muito obrigado.